Bom, pessoal, então a gente falou de mitocôndria, né, que é uma organela responsável pela respiração celular, e agora a gente vai falar dos ribossomos. Ribossomo, ele tem a função de produzir proteínas. Produzir proteínas nada mais é que síntese proteica. Síntese proteica e produzir proteínas, produção de proteínas é sinônimo, tá? Então, produção de proteínas, ribossomos, eles são as proteínas e o principal material de formação dos músculos. Então, lembrando, os músculos, eles são compostos por grande quantidade de mitocôndria para produção de energia e também de ribossomos, porque eles têm uma produção, eles são compostos por proteínas, né? Os músculos. Inclusive, para quem conhece algum parente ou alguém que é atleta ou faz muita atividade física constante, você percebe que essas pessoas se alimentam muito de proteína. Para quê? Para que possa nutrir e dar a quantidade específica para a sua musculatura, para ela se manter firme, né? Porque senão as proteínas são degradadas no processo de obtenção de energia, tá? Mas isso aí vocês vão ver um pouco mais à frente. Então, as proteínas são o principal material de formação dos músculos, do sangue, da pele e dos órgãos internos. Além disso, os nutrientes necessários para a reparação dos tecidos do corpo para formar hormônios, anticorpos, vitaminas e outras substâncias essenciais. Gente, quando a gente fala hormônio, o hormônio nada mais é que um tipo de proteína. E essa proteína, que é o hormônio, né? Essa proteína nada mais é que é produzida onde? No ribossomo. O ribossomo que é responsável pela produção de proteínas. Então, as células que produzem hormônios, né, essas células vão estar nas glândulas, porque é as glândulas que produzem os hormônios, essas glândulas vão produzir os hormônios, então essas glândulas são compostas por grande quantidade de ribossomos. Assim como eu falei do músculo, né, que o músculo possui muita quantidade de mitocôndria, eu vou dando um exemplo aqui de cada órgão e cada célula específica ali, qual é a quantidade de organelas em grande quantidade que ela vai apresentar, tá bom? Então, na célula existem pequenos grãos, vocês percebem aqui nessa imagem aqui, ó, que esses grãozinhos que está disperso aqui no citoplasma, esses grãozinhos são os ribossomos, e é eles que fazem a produção de proteínas. Esses grãozinhos você encontra ele disperso no citoplasma e também encontra alguns deles aderidos a uma estrutura aqui chamada de retículo endoplasmático, tá? Esses ribossomos aqui estão aderidos ao retículo endoplasmático e, inclusive, aquele retículo endoplasmático que tem ribossomos aderidos são chamados retículo endoplasmático rugoso, tá? Por quê? Porque parecem várias rugas, ok? Então, esse retículo endoplasmático rugoso, para não se escrever, tudo isso é muito grande, então a gente usa uma sigla e você pode anotar aí no seu livrinho para facilitar a vida de vocês, tá? Até mesmo porque no livro ele não está distinguindo os dois, mas as atividades está pedindo. Então, o retículo endoplasmático rugoso, que possui a sigla RER, tudo maiúsculo porque é uma sigla, ele é responsável por transportar proteínas. Já o retículo endoplasmático liso, que é aquele retículo endoplasmático que não tem ribossomos aderidos, ele é responsável por produzir e transportar lipídios, tá? Então, eles têm uma diferença. O que transporta a proteína é o retículo endoplasmático rugoso. O que produz e transporta lipídio é o retículo endoplasmático liso, ok? Então, conforme eu falei, as organelas são estruturas que realizam as funções, né? Cada uma sua função. E nós falamos do retículo endoplasmático, né? Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele transporta as proteínas que foram produzidas nos ribossomos. Agora, retículo endoplasmático, reparem que ele não está distinguindo o rugoso do liso. Ele só informa que é transporte de substâncias. O retículo endoplasmático que transporta proteína é o rugoso. O retículo endoplasmático que transporta lipídio é o liso, ok? Armazenamento e liberação de substâncias. Observe que essa estrutura aqui, que é chamada complexo de Golgi ou complexo golgiense, ele sempre vai estar presente num local específico da célula, seja qual for a célula citada, tá? Todas as células têm todas as organelas. O que vai mudar de uma célula para outra é a quantidade da organela encontrada naquela região, tá? Então, por exemplo,
Nessa imagem aqui da célula animal, você percebe aqui, isso aqui é uma célula animal, né? Isso aqui você percebe que o complexo Golgi ele sempre vai ser encontrado próximo à membrana plasmática, porque ele tem uma função de transportar e eliminar o que tiver lá dentro que tem que sair da célula, tá? Então o complexo Golgi ele vai estar sempre próximo à membrana plasmática, seja qual for a célula citada, para eliminar a substância, tá? Então o complexo Golgi funciona como um grande centro de armazenamento e separação de substâncias produzidas. Bem, eu já falei mitocôndria e um exemplo de local, um exemplo de órgão seu que tenha grande quantidade de mitocôndrias na célula. Falei dos ribossomos e o exemplo, né, que são os hormônios. E eu vou dar dois exemplos aqui, um de cada, para citar a atuação aqui do complexo Golgi. Quando eu falei retículo endoplasmático rugoso, eu falei que o retículo endoplasmático rugoso transporta proteínas, beleza? No caso do hormônio, o hormônio ele atua dentro da célula? Não, ele atua fora da célula. Um exemplo é a insulina. A insulina é um hormônio. Ele vai atuar fora da célula. Ele é uma ativação para a célula receber a glicose e a glicose entrar na célula. Isso é um assunto muito além, tá? Isso aí não é conteúdo aqui de vocês por enquanto. Vai ser lá no sistema endócrino, que está no quarto trimestre. Mas eu quero exemplificar para vocês compreenderem melhor isso daqui, tá? Então, o hormônio, que é uma proteína, ele, quando é produzido, ele é produzido pelo ribossomo, porque é o ribossomo que produz proteína, beleza? Ele é transportado pelo retículo endoplasmático rugoso. E aí ele tem que sair de dentro da célula. Como é que ele sai? Através da atuação do complexo Golgi, da qual ele empacota, né? Ele engloba e empacota, formando uma vesícula e elimina para fora da célula. Beleza, e agora a insulina foi para a atuação, por exemplo, do sangue. Aí ele fica no sangue para poder controlar a entrada de glicose dentro das células. Ele é uma chave que vai encaixar na fechadura, tá? Isso aí vocês vão aprender um pouquinho mais à frente. Mas, falei agora a especificação do transporte, produção e transporte de proteína. Quando a gente fala retículo endoplasmático liso, você pensa, bom, professora, você falou a proteína, mas e o lipídio? O que tem a ver nessa história? Retículo endoplasmático liso, além dele produzir lipídios, que existem hormônios lipídicos, tem hormônios proteicos e tem hormônios lipídicos, tá? Exemplo de hormônio lipídico é o estrogênio, por exemplo, que é um hormônio sexual feminino. É um hormônio lipídico que é produzido onde? Produzido e transportado no retículo endoplasmático liso, tá? Além dessa função, o retículo endoplasmático liso tem uma função primordial, principalmente dependendo de onde ele vai ser encontrado, que é a desintoxicação. Exemplo, são as células do nosso fígado. O nosso fígado ele tem mais de 500 funções e é nele que o processo de metabolização ocorre. Quando a gente fala metabolização, a gente fala de transformação de desempenho de funções. Exemplo, você toma um medicamento. Quando você toma esse medicamento, você tem um propósito. Aquele medicamento tem que fazer algum efeito, né? Então, esse efeito vai ser dado através de que forma? Não é no estômago. No estômago, ele tem a função só de quebrar as partículas em partículas menores, tá? Quando ele é absorvido pelo seu intestino delgado e mandado para a corrente sanguínea, ele vai ser levado lá para o fígado. E é o fígado que vai degradar, que vai metabolizar essa medicação, tá? E aí, qual é o propósito do seu organismo? O que seu fígado tem o objetivo de fazer? Te desintoxicar. O objetivo dele é esse. Só que no processo de desintoxicação, ele acaba metabolizando a função do remédio, tá? Mas essa desintoxicação é feita pelo retículo endoplasmático liso. E essa função é a função do fígado. Então, as células hepáticas, né, que são as células do fígado, possuem uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso, tá? Quando eu estava falando aqui, retículo endoplasmático liso. Por quê? Porque nessas células hepáticas que vai ocorrer o processo de desintoxicação. Isso também acontece com o álcool, bebidas alcoólicas. Quem é que desintoxica do álcool de dentro do seu corpo? Porque o álcool não foi feito para dentro do corpo, né? Ele foi feito para fora, para fazer asepsia, não dentro. Dentro do corpo, o teu corpo vai tentar desintoxicar você, tá? E aí ele vai degradar o álcool.
formando e gerando uma grande quantidade de água, que aí mais para frente até você associo isso com outro exemplo para vocês entenderem melhor, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: retículo endoplasmático liso tem a função de produzir e transportar lipídio e também fazer o processo de desintoxicação do organismo. No caso do organismo, é o organismo geral, né? Porque o fígado ele tem essa função no corpo, no organismo, no indivíduo. Bem, então, no caso do complexo golgiense, um exemplo de onde tem quais células que tem uma grande quantidade de complexo golgiense, o livro citou uns exemplos aí, né? Vamos acompanhar aí, ó. O muco presente no nariz e na boca, né? Que é aquele líquido, aquele muco presente tanto nas mucosas, né? Tanto no nariz quanto na boca, é produzido pelos ribossomos e transportados pelo retículo endoplasmático. Qual? Liso ou rugoso? Se foi produzido no ribossomo, é proteína. Se é proteína, ele vai ser transportado pelo retículo endoplasmático rugoso, ok? Depois, segue para o complexo golgiense. Por quê? O complexo golgiense tem a função de armazenar e eliminar para fora da célula, no qual é modificado e liberado por meio de vesículos. Por isso, as células presentes nas mucosas apresentam complexo golgiense mais extenso e também em maior quantidade, tá? Agora, digestão na célula. Digestão na célula, digestão dentro da célula é a mesma coisa que digestão intracelular. Os lisossomos são pequenas bolsas membranosas que armazenam enzimas digestivas. Quando a gente vê enzimas digestivas, a gente já associa a digestão, né? Então, qual é o objetivo da digestão da célula? Professora, a célula come? Bom, comer não, porque ela não tem dente, né? Mas ela faz um processo de englobamento. Ela engloba uma partícula ou para nutrir a célula, né? Para nutrir a célula de alguma forma no geral, porque quem na verdade é responsável pela nutrição da célula é a mitocôndria. Geralmente as nossas células fazem esse processo de englobamento para proteção, tá? Então ela vai englobar, por exemplo, uma partícula para evitar um problema de contaminação do seu corpo. Aí ela faz o englobamento. Raramente é para nutrição, tá? Então ela engloba partículas para proteção, como eu falei, né? Então, essas substâncias grandes precisam ser englobadas pela célula em um processo chamado de fagocitose. Gente, vamos ser mais claros aqui. Quando você lê fagocitose no seu livro, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Fagocitose é um tipo de endocitose. O que é endocitose? Endo, dentro, citose, célula. Então, a endocitose é quando a célula engloba a partícula para mandar para dentro, tá? Então, a fagocitose é um tipo de endocitose. A gente nomeia a fagocitose quando essas partículas que a célula fez a endocitose são sólidas. Porque quando são líquidas, é chamado de pinocitose. Por que eu estou falando isso? Porque aqui o ideal seria ele falar assim, ó, substâncias grandes precisam ser englobadas pela célula em um processo chamado de endocitose. Se essas partículas forem sólidas, né, aí é chamado de fagocitose. Se forem líquidas, pinocitose, ok? Tá bom, falei com relação ao processo de que geralmente a célula faz esse processo de englobamento, geralmente para defesa. E também o lisossomo atua quando a célula está com alguma organela velha ou sem função, ou, enfim, tendo um problema dentro da célula, o lisossomo rompe a sua membrana, liberando enzima digestiva por dentro da célula toda para matá-la, tá? Então ela se suicida, né? É o que a gente chama de autofagia. A célula se come, tá? Por isso autofagia. Então, os lisossomos também ajudam na renovação celular, digerindo organelas antigas ou danificadas, promovendo uma reciclagem dentro da célula. Galera, eu trouxe um videozinho para vocês verem de um exemplo da célula da nossa defesa, do nosso sistema imunológico, né, que são células relacionadas aos seus leucócitos. Depois do vídeo eu vou falar para vocês, os leucócitos são divididos em grupos, tá? Essas células são responsáveis por manter protegido o nosso organismo. E se entra um micro-organismo invasor, ela vai fazer esse processo de fagocitose para te proteger, tá? Então, assistam esse vídeo rapidamente para eu detalhar alguns tópicos aí abordados, ok? Os neutrófilos são as células brancas do sangue que procuram e matam a bactéria. Neste esfregaço, observa-se o neutrófilo entre as hemácias. A bactéria Staphylococcus aureus foi adicionada.
Um pequeno pedaço de bactéria libera um químio atraente que é detectado pelo neutrófilo. O neutrófilo se torna polimerizado e começa a caçar a bactéria. A bactéria que se movimenta por energia térmica faz um caminho aleatório, parecendo evitar o seu predador. E a engloba por meio de fagocitose. Bem, pessoal, então vocês observaram que nesse vídeo aí vocês viram uma célula, vocês viram uma célula da nossa defesa, né, protegendo a contaminação por essa bactéria, né? Essa célula é uma do grupo, é uma das que fazem parte do grupo da nossa imunidade. Nossa imunidade é composta por várias células que são responsáveis pelo processo de fagocitose, tá? Tem monócitos, tem neutrófilos, tem linfócitos, tem vários, tá? Vocês vão aprender isso mais pra frente, ok? Então, dando continuidade aí, no seu livrinho você vai ver essa parte de conexões, quero chamar a atenção para vocês nisso daí, tá? Rapidamente. Essa aqui é uma célula vegetal. Essa célula vegetal é diferente, né, da célula animal e da célula procarionte. Célula vegetal é um tipo de célula eucarionte. Por quê? Porque ela tem membrana nuclear, tá? Por isso ela é eucarionte. Porém, ela tem uma diferença da célula animal. A célula animal, ela não possui parede celular, tá? E a célula vegetal possui. Mas a parede celular da célula vegetal tem um propósito. E o propósito é, vocês estão vendo esse negócio aqui que parece uma bolsa? Essa bolsa aqui é chamada de vacúolo. E é nesse vacúolo que faz a reserva de água, tá? O nome disso aqui é vacúolo de suco celular. Através desse vacúolo, ela faz a reserva de água. Só que quando ela reserva de água, ela cresce de tamanho. Se ela não tivesse parede celular, ela ia rasgar, ela ia se romper. Então, a parede celular dá resistência à célula vegetal para que ela não se rompa. E a célula animal não tem essa parede celular, então facilmente a célula animal se rompe, ok? Então, a célula vegetal tem parede celular, que é responsável pela resistência, vacúolo de suco celular, que é responsável pelo armazenamento de líquido, né, de armazenamento de água, e cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese. É nele que tem reserva de clorofila, que é o pigmento verde, tá? Então, muita atenção nisso daí, isso aí é questão de prova, ok? E essas são as diferenças da célula animal, tá? O resto, todas as organelas são iguais, beleza? Eu quero que vocês me respondam lá abaixo do vídeo postado no grupo, no Face, eu quero que vocês me respondam que tipo de célula é essa na abertura, tá? Primeiramente, é uma célula procarionte ou eucarionte? Ah, professora, procarionte. Eucarionte. Tá. Se for eucarionte, é o quê? Animal ou vegetal? Coloca lá, tá bom? Observem detalhes que os diferencia, tá? Vocês já viram a diferença de uma célula eucarionte para uma célula procarionte. E já viram a diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal. Beleza? Quero ver de vocês se vocês estão compreendendo isso daí. Bem, a gente vai dar uma pausa aqui e vou dar continuidade no próximo vídeo para que o vídeo não fique muito grande, ok?